Fala aí galera, beleza? Samuel na área, né? No último vídeo que eu postei, né, eu fiz a pintura dessas caixas, porém não comentei nada, né? Mostrei mais ou menos o processo corrido, né? Eu decidi pintar elas porque prata não combinava muito com o aparelho, né? Ficava, né, não ornava muito com o aparelho, né? E sem falar que prata entrega a idade das caixas, né? O aparelho já é um pouco mais novo, apesar que é um aparelho de 10 anos, já é um pouco mais novo, né? E não estava combinando muito com as caixas, apesar das caixas serem bastante bonitas. E eu achei que o resultado ficou muito bom, né? Combinou muito com o som agora, né? Acho que para uma pessoa leiga que não conhece o aparelho, nunca vai dizer que essas caixas não é originais desse aparelho, né? Vou mostrar aqui o resultado de perto. Envelopei de preto, né, com adesivo, botei as cantoneirinhas aí, né, aí pintei isso aqui de preto fosco. Ele não é preto, na verdade é um grafite escuro, fosco, né. Aí eu caprichei bastante na pintura para não deixar escorrer, né, foi um processo bem demorado, né. Envelopei também aqui em cima do som, né, em cima não, né, a lateral, né, a lateral em cima para tirar os arranhados e combinar também com as caixas, né. Tá aí as duas caixas. Ficou muito boas, né? E igual eu falei, agora combina mais com o som, né? Porque o som aqui, ele não é preto, ele é um grafite, né? Então aí acho que já combinou mais com a pintura, né? Hoje eu vou tocar aqui só as duas frontais, né? Eu não vou colocar a Sunride com Drive T da JBL, né? Que quem conhece meus vídeos bem antigos aí sabe que eu tenho o drive, né, da JBL para melhorar o agudo e o médio de som, né? E também não vou colocar o subwoofer, vai ser só as duas frontais hoje para fazer o teste, né? Tá aí o bichão. Eu vou mostrar aqui a equalização que tá, né? A equalização aqui eu sempre deixo no reggaeton, que pra mim é a equalização melhor, dá bastante grave, né? Eu acho que é onde o som dá o máximo dele, né? E outra, eu decidi fazer esse vídeo também porque teve uma pessoa que comentou no meu último vídeo perguntando se esse som era capaz de empurrar, né? Esses dois alto-falantes. Aí eu até fiquei assim, achar que a pergunta é meio estranha, né? E eu afirmei que sim, né? Porque o som original dessas caixas, são de 500 watts RMS, né? Então assim, é 250 cada canal, em 6 ohms, né? E já esse som aqui, ele é 3 canais, né? O de grave e as duas frontais. Cada frontal é 280 watts RMS em 8 ohms, né? Somando 560 nas frontais e, se eu não me engano, é 180 de subwoofer, né? Isso é de etiqueta, tá, galera? Não tô dizendo que o aparelho gera realmente isso, não. Eu tô falando de etiqueta. Então assim, ele perguntou se era capaz de empurrar, porque o som original é bem mais forte, né, dessas caixas. E eu não conheço o som original dessas caixas, né? Já vi alguns vídeos no YouTube, ele parece ser bastante parrudo mesmo, porém eu nunca vi, né? E pelos alto-falantes deve ser bom mesmo o som, né? Só que assim, a questão foi, será que o som consegue empurrar? Eu falei, consegue, né? E os testes que eu já fiz aqui, eu até brinquei, até falei, né? Dependendo do grave aqui é perigoso até queimar, como já aconteceu com as frontais, né? E quem já assistiu meus vídeos antigos, que eu já expliquei sobre a placa desse som, a placa amplificada, né? Que ele compartilha da mesma placa do MCV905, sabe que essa placa aqui é capaz de empurrar até 6 caixas, né? E eu já até expliquei que essa placa aqui é de 6 ohms toda, né? Então assim, em 6 ohms ela tá dando o máximo dela. Acho que é o pico dela, entendeu? Então essas caixas aqui, acho que casou perfeitamente com esse aparelho, entendeu? Ela é 6 ohms, no alto-falante marca 310 RMS cada alto-falante, né? Imagine que esse som dá 280 watts em 8 ohms, né? Em 6 ohms ele vai aumentar um pouco mais. Então assim, eu acho que vai casar perfeitamente com a potência de som essas caixas, né? Aí assim, a questão foi ele perguntar, tu consegue empurrar? Eu falei que consegue. Ele falou assim, mas eu já vi esse som tocando, ele não tem essa força toda, entendeu? O original tem mais força.
Tá, vamos fazer uma observação aqui desse aparelho. Esse aparelho aqui, diferentemente das versões antigas dele, ele tem um controle de distorção muito boa. Porém, tudo tem seu preço, né? Ele não tem aquele grave inicial tão forte como as versões antigas dele, né? Aquele grave inicial. Por que eu tô falando isso? Eu já tive já o MCD 504 e o MCT 704. Muito bom. Porém, se você coloca o reforço de grave, que é o XDSS, se eu não me engano, se você coloca assim as melhores equalizações de grave, quando chega no volume 25 ali, 27, dependendo da música, ele já está com a distorção bem alta e você percebe a distorção. Esse aparelho aqui, diferentemente deles, você consegue tocar com ele no talo e ele controla a distorção. Não estou dizendo que ele não tem distorção, ele tem, só que não chega a ser aquela distorção que perceptível, entendeu? Você, não é aquela distorção que te incomoda. E já no 704 eu percebi isso. E no MCD 504 também. Acredito eu que as versões mais antigas têm esse problema. Então assim, ele vai ter um grave inicial mais forte, os mais antigos, porém esse aqui quando chega no final, ele consegue ter um melhor desempenho, entendeu? Ele consegue ir mais alto, ele consegue ir mais além. Aí que tá. Às vezes a pessoa que tá comparando um com o outro, em volume inicial, ele fala assim, não, aquele som ali é muito mais potente. Porém, ele não chegou no volume final, entendeu? Tá, tive que dar uma pausa aqui, né, porque a cachorra aqui começou a latir. Então, só continuando. Tem outra observação também sobre esse aparelho. Quem já assistiu meus vídeos antigos já sabe disso aí. Eu sempre uso esse som aqui na entrada portinho, que é essa portável, né, que tá bem aqui, ó. Portável, portinho. Por quê? É onde esse aparelho consegue superar as expectativas, é onde ele fica mais forte, né? Então assim, depende muito da fonte de áudio também que você está ouvindo para poder falar se esse som é forte ou não. Eu já usei pendrive, já usei CD, já usei a entrada auxiliar nele normal e eu te falo, essa aqui é superior a todas. Aí você fala, mas vai forçar o som nessa entrada. Negativo. Eu ouço esse som aqui desde 2011 nessa entrada. Nunca tive problema com ela, entendeu? Assim, como eu falei, esse som aqui ele se destaca nessa entrada. Então assim, esse som aqui, para fazer uma comparação, tem que ser para quem entende o som, o aparelho, para poder falar se ele é forte ou não, entendeu? Tá, chega de conversa, já falei muito. A fonte de áudio que eu vou usar aqui para fazer o vídeo é esse aqui, ó, Chromecast Audio. Esse aparelho aqui, ele não dá ganho de som, tá? Deixa eu explicar logo, ele não dá ganho, ele não é um aparelho Bluetooth, né? Para quem já teve Chromecast normal para ligar na televisão, deixar a televisão Smart, vai saber mais ou menos para que serve isso aqui. Esse aqui é o Chromecast Audio, ele funciona para fazer stream de música, né? Aí você consegue usar o YouTube Premium, YouTube, Spotify, tem os reprodutor de música, né? Os Media Play pro celular que tem a função de espelhar para esse aparelho as músicas, né? E a qualidade de som dele é muito boa e não tem perda, né? Igual eu falei, não tem ganho, mas também não tem perda. Eu tava usando aqui um aparelho Bluetooth aqui em casa, só que o som ficava muito baixo. Então assim, é a qualidade horrível, né? Então assim, eu vou botar algumas músicas aqui, beleza? Tá aqui o bichão. Como eu falei, equalização reggaeton, né? Entrada postinho. E vamos começar a aumentar o volume aqui. Deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro que veio o pé da namorada. Ela vira até o chão e a galera animada. Já avisei de loja, ela balança no mundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Sendo assim, tô rebolando sim. Faz um vídeo, tira foto, só me gosta. E é pra ser assim, tô rebolando sim.
Rosa, calçadão, poxa, foto, o povo comenta. Tempero dela tem pimenta. Beija, era lenta. Governador, puxa passada que meu bolso não aguenta. Rosa, calçadão, poxa, foto, o povo comenta. Tempero dela tem pimenta. João Cavaco, o Alagoas estourado. Tempero dela tem pimenta. It's you and me, it's always been. Yeah. And how I feel without you, there's no end. But you made me change. And then you need me again when you down. And when this dance is done, you and me are still here. O resumo foi um carro estacionado, um foda-se pros falsos e um brinde pra família. Minha vida é esse mix de loucura, eu sou parte desse tempo, são várias revoadas. É foda, mas a gente se aventura, que nós é o problema. E eu perdi o som. Eu já sei. Eu tô é doido. Sobe e desce, vai e volta, a gente aprende. E o que importa é não se incomodar demais. Se tu precisa, a gente vai atrás. Se for preciso, até encontrar. Só aqui que nossa escola é nossa rua. Cresceu mais com pressa, tipo esse pé na lua. Os parceiros roncando forte numa tocha da. Mais uma vez de rolê na quebrada. Jeito de quem apontou na madrugada. Beijo ninguém, mas tá toda beijada. Cheio de ódio, mas toda apaixonada. Se sente banhada. Não quer mais pra nada. Procura alguém pra jogar suas lágrimas. Olha mais. Não quer se ver. Vai sofrer. Esconde coração. Tava saudade na solidão. Copo de uísque, mente vingativa. Tanta rebeldia, deixa ela ainda mais linda. E outra vez já era dia que só brilha e convida pra noite. Se aproxima a sensação que eu vivi desde ontem. Fica até mais tarde. Esquece da vida, mas não esquece a variedade. Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua. Viu a noite de